Boa noite a todos. Vamos começar a nossa segunda parte da live, que está se tornando aí uma pequena série sobre as moradas da vida interior. Boa noite aí, Gabriel, Antônio, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e a gente já começa. Fernanda, Cássia, sejam bem-vindos. Fernanda, posso fumar um cigarro aqui no escritório hoje? Se vocês estiverem me ouvindo, me vendo bem, deem um sinal aí para eu saber. Legal, obrigado, Gabriel. Boa noite, Edith, boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Bem, eu fiz uma pergunta aí para Fernanda, acho que ela não ouviu, né? Vou pegar só mais um minutinho e a gente começa. Eu imagino que vocês tenham assistido a live anterior, né? Na live anterior a gente fez uma breve descrição, se eu não estou enganado, das 3 primeiras moradas, que são aquelas que mais importam para a gente na vida de oração, porque são aquelas que nós devemos almejar, porque estão mais próximas, são mais fáceis de chegar, e num certo sentido todo cristão tem uma certa obrigação de chegar pelo menos ali até a terceira, na verdade até a 4ª morada, que é quando um trabalho do Espírito Santo na nossa alma começa a ocorrer de uma maneira mais íntima, mais eficaz, mais profunda. E não faz muito sentido nós descrevermos as moradas mais profundas, pelo menos agora assim de início, porque se nós não estivermos pelo menos ali na terceira, a gente talvez não consiga nem entender os fenômenos que ocorrem nas moradas posteriores. Então, quer dizer, a compreensão dos fenômenos que ocorrem nessas moradas mais profundas, elas exigem um mínimo de experiência que a gente vai adquirindo, principalmente ali nas primeiras 3 moradas. Então, embora a gente vá fazer essa descrição completa em algum momento, a gente achou melhor dessa vez a gente focar um pouco mais nessas 3 primeiras moradas, mas já no intuito de considerar um pouco mais a importância de percorrer essas 3 primeiras etapas da vida espiritual e tentar estabelecer aí alguns pontos específicos que possam permitir que a gente reconheça se nós estamos em uma dessas 3 moradas ou em qual delas nós estamos e como avançar para as moradas seguintes. Então nessa live a gente já está pensando do ponto de vista um pouco mais prático e trabalhando com a intenção de ajudar as pessoas a avançarem nesse caminho e ajudar a nós mesmos também. E quando a gente fala dessas moradas da vida interior, o termo moradas, como a gente disse, ele vem de Santa Teresa, que descreveu o trajeto da alma que penetra dentro de si mesma em busca de Deus, que fala lá no fundo da nossa alma, no centro desse castelo que é a nossa alma,
Para descrever esse caminho, ela imaginou ali um castelo com várias moradas, com vários patamares ou até com vários andares. No centro desse castelo mora Deus, mora o Rei. De modo que no centro da nossa alma nós encontramos Deus, não porque exista uma identidade entre Deus e a nossa alma, mas porque Deus age diretamente na nossa alma a partir desse ponto específico, que é o centro da nossa alma. E tudo o que acontece com a nossa vida, quando a gente a gente entra na vida espiritual, tudo de bom que acontece na nossa vida, que nós atribuímos à providência divina, eu consegui vencer alguns pecados, a minha vida está melhorando, eu estou me tornando uma pessoa mais inteligente, mais concentrada, de algum modo eu sinto que estou lidando melhor com o sofrimento, estou descobrindo uma paz interior. Todos esses efeitos são efeitos distantes de uma causa que está agindo lá na sétima morada, lá no centro desse castelo, que é a sua alma. E o objetivo da vida cristã é você se unir com esse rei. É você chegar lá na porta do aposento dele e ouvir ele te convidando para entrar. Ele vai abrir a porta, vai pegar a sua mão e vai te convidar para entrar. Então você vai estar entrando ao mesmo tempo em você mesmo, em si mesmo, mas de modo a encontrar nesse aposento interior, nessa sétima morada, nesse sétimo aposento que existe dentro desse castelo, que é a sua própria alma, o Rei do Universo, que está ali te esperando para desposar a sua alma e convidá-la a habitar com ele dentro desse aposento. Então o grande objetivo da vida cristã é o matrimônio espiritual, que é o casamento da sua alma com Deus. É a união entre você e Deus, uma união que os primeiros cristãos não hesitavam em chamar de divinização, teoses, tá? Ou deificação. O ser humano de algum modo se torna Deus, na mesma medida em que Deus se fez homem. É claro que esse tornar-se Deus não é literal, ele é uma maneira de você expressar o quão profunda é essa união entre a alma humana e Deus. O próprio Cristo, num certo momento, pede ao Pai, na sua oração final, que torne os homens tão unidos a Ele quanto Ele é unido ao Pai. Então isso para a gente ver o grau de profundidade que é essa união que o ser humano pode, deve e que Deus quer que ele alcance. Sendo o objetivo da vida cristã essa união, nós precisamos de algum modo percorrer o caminho inverso pelo qual esses efeitos chegam até nós. A gente começa a vida espiritual, começa a colher uma série de efeitos benéficos na nossa vida. Qualquer um que entrou de fato no caminho espiritual, está fazendo a coisa da maneira correta, começa a perceber isso, tanto é que as pessoas, no geral, permanecem na vida espiritual, e percebendo esses efeitos, sabendo que a causa deles está lá no profundo da nossa alma, está lá nessa sétima morada da nossa alma, nós precisamos ir como que seguindo esses efeitos, fazendo o caminho inverso, até encontrarmos a causa desses efeitos, que é o próprio Deus. Santa Teresa dizia que, chegando na sétima morada, ela descobriu o ponto exato onde Deus age na alma dela, e ela percebeu que tudo aquilo que acontecia com ela, desde os benefícios exteriores, até as iluminações da inteligência, até as motivações mais profundas que vinham na sua vontade, até as virtudes sobrenaturais que ela tinha, até as visões, até os êxtases e os raptos de espírito que ela sofria, tudo isso ela descobriu que começava lá nesse ponto. O nosso objetivo último é chegar nesse ponto, mas nós não podemos chegar nesse ponto saltando as etapas anteriores. Isso é uma regra básica da vida espiritual. Você precisa percorrer cada uma das etapas para poder ser digno de chegar na última e ser convidado pelo rei a entrar no seu aposento e encontrar lá dentro a dignidade própria de um filho de Deus. Estou dizendo isso porque nós precisamos então compreender bem as primeiras etapas. Estamos partindo do pressuposto de que nós estamos aqui na primeira morada, ou alguns com um pé na primeira morada, com um pé nas trevas exteriores, na parte externa do castelo, alguns na segunda morada, outros na terceira, sem dúvida, mas vamos trabalhar dentro desse território, no intuito de menos de alimentar a nossa curiosidade sobre o que ocorre nas moradas mais profundas e mais de estimular a nossa vontade de percorrer essas primeiras moradas, porque chegando na quarta, dificilmente você não vai chegar na sétima. Então o nosso objetivo deve ser chegar pelo menos na terceira,
na quarta, porque a partir dali a coisa não tem volta e se você realmente quiser, Deus vai conduzir todo o processo para que você chegue até o final. Bem, boa noite a todos que chegaram aí posteriormente. Márcia, Vanessa, Caio, o bom, belo e verdadeiro, Elias Vitorino, seja bem-vindo, Elias. Eric, Marcelo, Raniel, Andréia, Bel Silva, FNM 814, Gui Mondaini, Jason chegou agora. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar aqui a nossa live. Bem, eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que nós estamos vivendo um tempo histórico muito singular. Nós estamos tendo a oportunidade de viver uma época histórica muito especial, para o bem ou para o mal. Não é um tempo comum, parece que o tempo, a breve era de paz das democracias ocidentais está se encerrando, e toda a liberdade as quais eram gozadas por nós nesse período, aquela situação de paz, onde nós podíamos nos preocupar apenas em trabalhar, em ganhar dinheiro e viajar, e não tínhamos preocupações se ia faltar luz elétrica, se ia faltar comida, se você não ia poder sair da sua cidade, se você não ia poder ver seus filhos ou ver seus avós, etc. Essas preocupações nem passavam na nossa cabeça e agora elas começam a entrar na nossa cabeça. Agora todos nós, em algum momento, começamos a pensar: caramba, será que amanhã vai ter comida no mercado? Será que amanhã eu vou poder entrar no mercado para comprar comida? Será que eu vou poder sair da minha cidade para visitar os meus pais, para visitar os meus amigos? Será que os meus filhos serão tirados de mim em algum momento, pelo Estado? Será que eu estarei vivo amanhã? Eu não sei qual é a natureza dessa doença que está circulando aí. Então, todos nós estamos nos colocando questões que até então nós não nos colocávamos. Elas eram questões muito distantes, porque de fato a vida burguesa, a vida que nós vivíamos, ela de algum modo nos dava uma tranquilidade, que é uma coisa muito boa, mas que de algum modo retirava de nós a urgência que é a vida. E nesse período especial que nós estamos vivendo, existe uma coisa muito importante nele, existe uma coisa que pode ser muito bem aproveitada para a vida espiritual, que é o fato de que a vida, ela readquiriu, ela está se manifestando novamente na sua urgência própria, na sua gravidade própria. A vida voltou a ficar séria. Tá certo que por uma série de injustiças, por uma série de políticos e grupos e ações injustas e mal intencionadas, mas pouco importa. A estrutura do mundo é uma só, e uma série de ilusões que nós guardávamos em relação à estrutura do mundo e à natureza das coisas, elas estão começando a cair. E a nossa finitude está começando a se manifestar de uma maneira mais direta, de uma maneira mais evidente, mais grave, mais urgente. Então, o mundo está se mostrando mais vazio para nós. Não tem muito mais onde você se ancorar no mundo, para manter aquela atmosfera de paz que nós tanto buscamos na nossa vida. Não dá mais para você se ancorar no seu emprego, não dá mais para você se ancorar no conforto familiar, não dá mais para você se ancorar nos prazeres da vida. Está cada vez mais difícil isso, tanto mais se você for uma pessoa de inclinações e de ideias mais tradicionais, que preza pela vida moral, que preza pela conservação de valores que são caros para a sociedade. Ou seja, se você é uma pessoa reta e correta, está cada vez mais difícil você encontrar uma segurança no próprio mundo, porque o mundo está se mostrando cada vez mais vazio e mais inseguro, e muitas vezes até, e certamente até, mais hostil. E diante disso nós temos algumas possibilidades de reação, nós podemos reagir a isso de muitas maneiras. Nós podemos ficar desesperados, por exemplo. Nós podemos nos desesperar e acreditar que estamos diante de um mal
do qual nós não temos escapatória. Não tenho o que fazer, o mal está se aproximando de mim, e eu estou perdido. Não é a melhor saída, evidentemente. O desespero, ele te paralisa, ele te impede de agir, ele turva a sua inteligência, e não é isso que Deus quer, porque em última instância é Deus que tá governando tudo isso, é Deus que está mandando em tudo isso, e Ele quer o seu bem. Então, existe um problema, que é, nós precisamos alinhar a nossa percepção desse mundo vazio e turbulento e hostil com a providência divina, com o fato de que Deus está no comando e tudo o que Ele faz para o nosso bem. Mas nós não sentimos as coisas assim. Pelo contrário, a gente, embora saiba disso mentalmente, até professe isso semanalmente ou diariamente nas orações, a gente não consegue experimentar as coisas dessa maneira. A gente fica com medo, a gente se desespera, a gente se revolta. Nós estamos sendo o tempo inteiro movidos pelas paixões. E nós precisamos de algum modo nos alinhar a nossa percepção desse novo cenário que nós estamos vivendo, que é muito mais próximo do cenário bíblico, certo? Do cenário da vida do próprio Jesus Cristo. Leiam a Bíblia e vocês vão ver que a vida daquelas pessoas não era fácil. Eles viviam muito mais na presença, na iminência da morte, do sofrimento, da fome do que nós. Essa vida de conforto com a qual nós estamos acostumados e dentro da qual nós nascemos é uma vida muito recente. A maior parte da história humana foi de uma vida parecida com essa que a gente está vivendo agora. Eram tiranos no poder, eram iminências de doença, iminências de fome, e os homens precisavam, de algum modo, se agarrar em alguma coisa estável, ainda que essa estabilidade, que essa coisa estável não fosse uma coisa terrena. Então, num certo sentido, era mais fácil para os homens buscarem Deus. Porque quando o mundo inteiro está vazio, está movediço, quando o mundo se torna um oceano, onde você não consegue se manter, pensa em você em alto mar. Você não consegue, você não foi feito para nadar, e você não consegue se estabelecer ali. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Nós não fomos feitos para esse mundo tal como ele existe. Nós não fomos feitos para essa terra, nós somos feitos para outra terra. E por isso o nosso espírito se agita e se debate, tentando se agarrar nas coisas da terra e não consegue. Em alguns momentos, a terra oferece pequenas ou grandes ilusões que dão a impressão de que nós possamos encontrar um porto seguro na terra, mas isso é só uma ilusão, e justamente nos momentos onde essas ilusões são muito fortes, os homens começam a se afastar de Deus. É o que é próprio da era moderna, da era burguesa. Os homens se afastam de Deus porque o mundo está dando para eles uma aparência de segurança. Mas essa aparência de segurança é falsa, e se nós estamos vivendo num momento onde essa aparência cai, essa máscara cai, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos avançar na direção do verdadeiro porto seguro da vida humana, que é a eternidade. Então, quando o mundo inteiro está vazio, quando o mundo parece um oceano, nós precisamos avançar na direção do céu. Porque assim como o nosso corpo se debate quando ele está jogado no mar, porque ele não foi feito para o mar, o nosso espírito se debate quando ele está lançado na terra, porque ele não foi feito para a terra, ele foi feito para o céu. Ele foi feito para uma terra que é no céu, que não é aqui. Então nós precisamos aproveitar esse momento e estreitar o nosso laço com a eternidade, com o Espírito. E eu queria começar a exposição de hoje dentro desse contexto. O verdadeiro remédio, a verdadeira vacina, se nós pudéssemos falar assim, para essa situação que nós estamos experimentando agora, é a eternidade. É nós conseguirmos ancorar a nossa vida na eternidade. Porque agora o mundo está se apresentando como ele realmente é. Um vale de lágrimas. O que não quer dizer que não tenham coisas boas no mundo. Tem, certo? Mas essas coisas boas, muitas vezes, elas mascaram as coisas ruins. E agora as coisas estão ganhando uma proporção um pouco mais favorável para que a gente avance na direção da vida espiritual. Bem, nós precisamos então entender um pouco da providência divina. O que é a providência divina? Deus está no comando. E Deus está no comando porque Ele está cuidando de todas as coisas. Como é que a gente sabe que Deus está cuidando de todas as coisas? Bem,
Isso aqui é a descrição de como que a gente entra na primeira morada. O que de fato é a primeira morada, para a gente entender a gravidade disso e entender que a gente não pode sair do castelo mais. A gente não pode sair do castelo. A gente tem que se manter dentro do castelo antes de tudo. Esse é o primeiro ponto. Se manter dentro do castelo. Eu vou fechar a janela aqui um pouquinho. Está entrando uns mosquitos aqui. Pronto. Bem, como é que funciona a providência divina? Bem, vocês sabem que lá no Gênesis, quando vai ser descrita ali a criação do céu e da terra, a primeira coisa que aparece é: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse no princípio, ele pode ser entendido como o princípio do tempo, tá? O primeiro momento do tempo, mas ele também pode ser entendido num sentido mais espiritual, mais profundo. No prólogo do Evangelho de João, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Cristo diz: eu sou o princípio, o fim, alfa e ômega. Então, esse no princípio Deus criou o céu e a terra, pode ser entendido como no Verbo divino, quer dizer, no Cristo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Filho, Deus criou o céu e a terra. Então o que está sendo dito ali é que todas as criaturas foram criadas, de algum modo, no Verbo divino. No Verbo divino. O que é o Verbo divino? O Verbo divino é, num certo sentido, a inteligência divina. Tá? A palavra verbo aqui tem a mesma conotação que conceito, que imagem intelectual, imagem mental. Então vocês pensam, Deus é uma inteligência, e essa inteligência eterna, ela se contempla desde toda a eternidade. E no momento em que ela se contempla, a grandiosidade dessa contemplação, o esplendor do próprio Deus, produz uma imagem de si mesmo. Então Deus se vê, e ao se ver, ele produz uma imagem de si mesmo, como num espelho. Mais ou menos como quando você se concebe, você produz uma imagem de você mesmo. Todos nós nos avaliamos, e se nós nos avaliamos é porque nós produzimos uma imagem de nós mesmos e conseguimos nos observar através dessa imagem. Com Deus acontece uma coisa análoga, uma coisa parecida. É muito mais grandioso do que isso, muito mais perfeito, mas é uma maneira que nós temos de entender isso. Então, Deus, sendo uma inteligência eterna, ele se contempla desde toda a eternidade, e esse ato de contemplação produz um esplendor tão grande que forma um verbo, forma um conceito, uma imagem. Só que essa imagem não é como a imagem mental que nós temos. Essa imagem é o próprio Deus. Porque Deus não tem... Deus é simplíssimo. Ele é sempre uma coisa só. Então, quando eu penso em mim mesmo, eu sou uma coisa e a imagem que eu produzi em mim é uma outra coisa. Mas Deus, quando pensa nele mesmo, a imagem que ele produz é ele mesmo. Substancialmente é ele mesmo. Mas é uma segunda pessoa. Essa imagem é uma segunda pessoa desse mesmo Deus que é um só. Tá? O objetivo não é explicar isso, mas todos vocês já ouviram isso, sem dúvida. E é importante para a gente entender a questão da providência divina, que é o que vai definir aqui a entrada e a permanência nessa primeira morada. Ora, essa imagem que Deus faz de si mesmo, que é o Verbo divino, é nessa imagem que Deus cria todas as coisas. Por isso São Paulo diz que nós fomos criados no Verbo divino, em Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e somos, etc. Tá? Então, em certo sentido, nós estamos em Deus. E Deus é infinito. Então, nessa imagem que Deus faz de si mesmo, está contido a infinitude divina. Essa imagem é infinita e nela está contida a infinitude divina. E se Deus cria todas as coisas a partir dessa imagem e nessa imagem, quer dizer que nessa imagem está contida todas as coisas. As que existiram, as que existem, as que vão existir, inclusive algumas que não existiram. Todo o campo de possibilidades de existência de criaturas, tudo o que é possível está contido no Verbo divino, nessa imagem que Deus faz dele mesmo. Porque tudo vem dele.
E um efeito nunca é maior do que a causa. A causa sempre contém o efeito e mais do que o próprio efeito. Uma causa é sempre maior do que o efeito. Se Deus é causa de tudo, se o verbo divino é causa de tudo, no verbo divino está contido tudo e um pouco mais. E algo mais. Então, Deus olhando para si mesmo nesse verbo divino, ele também pode olhar no próprio verbo divino, tá, uma imagem de cada uma das coisas existentes. É como se cada uma das coisas existentes tivesse lá na mente divina um modelo, um arquétipo, ou uma ideia, como dizia Platão. Então Deus, olhando para si mesmo, vê essa imagem do infinito que ele é, e nessa imagem ele contempla o modelo ideal de cada uma das coisas que existem. Esse modelo ideal de cada uma das coisas que existem é o próprio verbo divino visto sob algum aspecto. Então Deus se olha no espelho e é como se uma hora ele olhasse para a orelha dele, outra hora ele olhasse para o olho, outra hora ele focasse na sobrancelha, outra hora ele focasse no nariz, outra hora ele focasse na boca, outra hora ele focasse no dente, num pedacinho do dente. E cada foco, cada parte que Deus foca ao olhar para si mesmo no verbo divino, tudo isso é um processo que acontece no próprio Deus. Cada foco que ele põe em uma das partes dessa imagem dele mesmo, ele está vendo um modelo de alguma criatura possível. E é por isso que todas as criaturas têm por modelo último o próprio Deus. O modelo de todas as coisas é Deus. O modelo de todas as coisas é Deus. Visto sob algum aspecto. E é por isso que, olhando para as coisas, captando a qualidade, a perfeição de cada uma das coisas, seja um coelho, seja uma serpente, seja uma montanha, seja o sol, seja o rio, seja o ser humano, você pode entender algo a respeito de Deus. E, na verdade, essa é a origem de todo o simbolismo bíblico. Quando a Bíblia fala de uma coruja, quando ela fala de uma ave, quando ela fala de uma serpente, quando ela fala de uma montanha, quando ela fala de um poço, quando ela fala da água, quando ela fala do sol, ela está falando de Deus. Porque cada uma dessas criaturas foi criada a partir de um modelo que é o próprio Deus visto sob certo aspecto. E olhando para essas coisas, você pode de algum modo antever esse aspecto de Deus que serviu de modelo para a criação dessa coisa. E por isso que os primeiros cristãos vão dizer, as criaturas, o conjunto das criaturas é a primeira Bíblia, é o primeiro livro sagrado. O primeiro livro sagrado é a criatura. Adão não tinha Bíblia, ele olhava para a natureza e olhando para as coisas da natureza ele via tudo que ele precisava de Deus. Porque as criaturas expressam Deus. Porque elas foram feitas a partir de um modelo ideal que no fundo é o próprio Deus. Tá? O que isso tem a ver com a providência? Muito simples. Cada uma das criaturas, cada uma das coisas criadas, cada uma das coisas criadas foi criada segundo um modelo. Só que esse modelo ele existe na eternidade, na mente divina. A criatura existe no tempo. E essa criatura, a existência dela no tempo, é como se fosse um desdobramento, um esforço para que ela realize na matéria aquela forma perfeita que foi o modelo de onde ela foi tirada. Então, aquele cachorrinho que nasce pequenininho e vai se alimentando, e vai fazendo força para andar, e vai tentando sobreviver, e vai se tornando cada vez um cão mais perfeito. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é que aquele cachorro está fazendo um esforço na matéria da qual ele é feito para realizar aquela imagem perfeita que está na mente divina, a imagem perfeita do cachorro. E é por isso que todos nós, a cada dia, estamos tentando ser nós mesmos. Se vocês repararem, todo dia nós estamos tentando ser nós mesmos. Estamos tentando ser melhor a cada dia. E o que é tentar ser melhor a cada dia? É tentar se aproximar o máximo possível daquele modelo ideal que está na mente divina e a partir do qual nós fomos feitos. Aquele modelo, ele também está em nós, porque
nós fomos feitos à semelhança daquele modelo. E a semelhança está presente, ela nos liga àquele modelo. E aquele modelo funciona em nós como uma diretriz, como um caminho, o que os filósofos chamavam de logos. É uma lei interna que me dá o critério do que é melhor para mim. É aquilo que faz com que o ser humano busque sempre ser um ser humano mais perfeito, com que um cachorro busque sempre ser um cachorro mais perfeito. Porque existe uma essência de cachorro no cachorro e uma essência de ser humano em cada ser humano. Essa essência nada mais é do que a presença desse arquétipo que está na mente divina em cada uma das criaturas. Eu sei que isso pode parecer que não tem nada a ver com com a questão das moradas, mas tem a ver, e eu gostaria muito de conduzir a aula nesse sentido, porque vai ser importante, inclusive para as outras aulas que vão se seguir nessa série. A gente vai transformar isso aqui numa série. Então, todos nós estamos fazendo um esforço para nos tornarmos melhor aquilo que nós já somos. E esse esforço ele tem uma diretriz, ele segue uma pauta. Esse é o ponto. Tá? Como nós fomos feitos a partir de uma ideia na mente de Deus, tá? Essa ideia funciona para nós como uma pauta. Como quando você vai escrever e você segue aquela pauta. Lembra na escola? Você escreve em folha pautada, fica uma letrinha bonitinha, fica reto. Quando você vai escrever numa folha sem pauta, fica torto. A pauta é uma diretriz que ajuda você a fazer a coisa ficar reta. Existe uma pauta para cada uma das criaturas, que quando elas seguem, a vida delas fica reta, fica perfeita, fica mais próxima e mais semelhante da imagem que Deus quis para aquela criatura. A partir da qual Deus fez aquela criatura e que Ele quer que ela siga. Então todas as criaturas possuem uma pauta. Essa pauta foi definida por Deus quando Ele, olhando para si mesmo e se vendo sob aspectos diferentes, Ele imaginou cada uma das criaturas. E cada criatura faz um esforço para encontrar o seu bem, o seu fim. O esforço que nós fazemos para encontrar o nosso bem, a nossa perfeição, a nossa felicidade, é o esforço para seguir essa pauta, para nos aproximarmos desse modelo. Bem, então todo o mundo das criaturas é pautado. O mundo das criaturas é pautado, ele é ordenado, ele é todo como que quadriculado, regido por uma estrutura, tá? Que nada mais é do que o conjunto dos modelos das coisas que está na mente divina. E Deus, quando cria cada coisa, ele imprime esses modelos em cada uma das coisas. E como ele imprime esse modelo em cada uma das coisas é pautada, tem um ritmo, tem uma lei interna, tem uma forma, uma essência. E todo o mundo o mundo inteiro é uma rede de coisas que cada uma delas, seguindo a sua própria pauta, forma essa grande orquestra, essa grande harmonia que é o cosmos, que é a natureza. Bem, isso é a providência divina. Isso é a providência divina. Deus está providenciando, cuidando de cada uma das coisas existentes, porque Ele definiu, desde da eternidade, a pauta de cada uma dessas coisas. Então Ele é como se fosse o maestro que está regendo essa grande orquestra. O maestro e o compositor, porque Ele não somente governa as coisas, como Ele planeja as coisas. Então, por um lado, Ele planeja as coisas, então Ele é o compositor, por outro lado, Ele executa. Ele é o governador do mundo. E o conjunto desse plano mais esse governo é o que a gente chama de providência divina. Deus está cuidando das coisas porque Ele não abandona as coisas. Ele dotou cada uma delas de uma natureza, de uma diretriz, que se elas seguirem essa natureza, essa diretriz, o mundo funciona de forma harmônica. Bem, isso é a providência divina. É o modo pelo qual Deus cuida das coisas. Através dessa pauta. Através da natureza que Ele deu para cada uma das coisas. Bem. Só que, entre as várias coisas que Deus criou, algumas Ele criou com livre-arbítrio. Algumas dessas criaturas são espirituais, como os anjos e os homens. E por serem espirituais, por terem uma inteligência capaz de compreender a causa das coisas, esses seres eles têm liberdade de ação. Eles podem agir de um jeito ou de outro, de acordo com a avaliação que eles fazem. Então, alguns desses seres
que compõem esse todo que é o universo são livres. Outros não. O cachorro não é livre, o macaco não é livre, a formiga não é livre, a planta não é livre, a pedra é menos livre ainda. Mas o homem é livre, os homens são livres, os anjos são livres. Ora, esses seres que são livres, justamente por serem livres, eles não são somente provistos pela providência divina, mas a providência divina providenciou que esses seres, os homens e os anjos, também sejam provedores de outros seres. Então, por ter livre arbítrio, o homem não somente é cuidado por Deus, como todos os outros seres, como o homem também cuida de outros seres. Cuida deliberadamente. Cuida no sentido de poder escolher os melhores meios para que esses seres atinjam o seu fim. É isso que um pai faz com um filho. Quando um pai escolhe a melhor escola para botar o seu filho, ele está fazendo isso. Qual escola que eu vou botar meu filho? Pô, essa aqui, os professores são bons, essa aqui mais ou menos, essa aqui é católica, essa aqui é pagã. Como é que eu vou fazer? Eu vou ensinar ele em casa? O que um pai está fazendo? Ele está escolhendo os melhores meios para poder para que o seu filho atinja o fim dele, que em última instância é encontrar Deus. Se tornar uma pessoa feliz, sábia, é encontrar Deus. Deus, quando providencia as coisas, ele dispõe as coisas de tal modo que cada uma das coisas existentes seja um meio para que a outra atinja o seu fim. Então, o alface, a terra é um meio para que o alface atinja o seu fim, o alface é um meio para que o coelho atinja seu fim, o coelho é um meio para que o leão atinja seu fim e assim por diante. Mas nenhum desses seres, nem a terra, nem o alface, nem o coelho, nem o leão, são provedores. Tá? Quando o leão cuida do seu filhinho, ele não está escolhendo o melhor meio para que o seu filho atinja o fim. É a natureza que está fazendo isso. É o próprio Deus que está fazendo isso, não é o leão. No caso dos homens, não. Os homens, eles podem deliberadamente escolher os melhores meios para que eles atinjam seu fim, para que os seus filhos atinjam seu fim, para que os seus semelhantes atinjam seu fim, etc. Então os homens, eles não são só provistos pela providência divina, mas eles também são provedores. Então existem dois gêneros de seres no mundo. Os corruptíveis, que não são espirituais, os animais, as plantas, etc., os minerais. E os homens, que são espirituais e por serem espirituais são dotados de livre-arbítrio. E por serem dotados de livre-arbítrio, eles também são provedores. Eles também escolhem deliberadamente os melhores meios para atingir o seu fim. E também são responsáveis por outros homens, escolhendo para eles melhores meios para que eles atinjam o seu fim. Entendem o que é o homem ser uma imagem de Deus? O homem é uma imagem de Deus porque ele faz com os seres terrestres aquilo que Deus faz com todos os seres. Só que Deus faz com perfeição, porque ele é Deus. A regra que Deus segue para poder prover as criaturas é o próprio Deus. Então ele nunca erra. Deus nunca erra na sua provisão. A providência de Deus é infalível porque a regra que ela observa, a pauta que ela segue para prover as coisas, é a própria providência divina, é o próprio Deus. Deus não está olhando para um roteiro que está fora dele e seguindo esse roteiro. Se fosse assim, ele poderia errar. Se distraía, errou. Leu errado o roteiro, errou. O roteiro é o próprio Deus, então ele não pode errar na providência divina. Mas o homem, quando ele vai providenciar, por ele ser uma criatura, tá, ele pode falhar nessa providência, ele pode pecar. Pecar significa falhar. Por quê? Porque o roteiro que o homem deve seguir para providenciar as coisas, a sua própria vida, os seus filhos, etc., não é determinado pelo próprio homem, é determinado por Deus. Porque a finalidade da vida humana é encontrar Deus, como nós falamos no começo. A finalidade da vida humana é se unir a Deus. E é a finalidade da vida de cada criatura que define a pauta que ela tem que seguir. Se eu quero passar no vestibular, o que vai definir a pauta que eu tenho que seguir? O vestibular. O objetivo é o vestibular. E o que eu tenho que fazer para passar no vestibular? Eu não tenho que entrar na autoescola. Eu tenho que estudar a matéria que é determinada pelo vestibular.
Se a finalidade da vida humana é alcançar Deus, a regra que eu devo seguir para providenciar a minha vida e a vida dos meus semelhantes, dos meus filhos, por exemplo, ela é determinada por Deus. E como essa regra não é determinada por mim, como ela está fora de mim, eu posso falhar no cumprimento dessa regra. E como eu sou um ser livre, quando eu falho, a culpa é minha. Quando a natureza falha no cumprimento da sua finalidade, os seres da natureza também seguem regras que estão fora deles. Nenhuma criatura é a sua própria regra de ação. A regra de ação das criaturas está sempre em outras criaturas e, em última instância, em Deus. Só que quando a natureza falha no cumprimento da sua regra, quando a natureza peca, ela não é culpada por isso, porque ela não tem livre-arbítrio. Quando um leão peca, ele não é culpado por isso, porque ele não tem escolha. Agora, quando um homem peca, quando um homem falha ao cumprir a ordem que Deus estabeleceu para que a vida humana se realize, tá? A culpa é do homem. Então, na medida em que o homem é livre, ele não é só provisto por Deus, mas ele é provedor também dos outros homens. E como a regra que ele deve seguir, a diretriz que ele deve seguir para providenciar a sua vida e a vida dos outros homens é definida pela finalidade da sua vida, e como essa finalidade é Deus, essa regra está em Deus. E por essa regra não estar no próprio homem, ele pode falhar no cumprimento dessa regra, ele pode declinar, ele pode errar o alvo, ele pode pecar. E quando ele peca, a culpa é dele. Quando ele acerta, o mérito é dele também. Então, culpa e mérito vão ser como que os prêmios, por assim dizer, das ações dos homens, na medida em que eles vão providenciando as coisas de acordo ou não com a vontade divina. E tem um outro aspecto. Agora a gente vai entrar na questão da vida de oração. Olha só que interessante. Os seres que não possuem livre-arbítrio, os animais, as plantas, as pedras, os seres que não possuem livre-arbítrio, os seres que não são livres, é claro que eles possuem a dignidade deles, né? Eles têm a dignidade deles, evidentemente, mas eles são... a natureza deles é instrumental. Esses seres têm uma natureza instrumental, tá? Porque tudo aquilo que não tem vontade própria, que não tem livre-arbítrio, entra na economia da natureza, entra nessa orquestra como um instrumento, e não como um músico. Pensem na orquestra. Tá? Os instrumentos são chamados de instrumentos justamente porque eles têm a dignidade deles. Sem o violino não tem orquestra, sem o violão não tem orquestra. Violão quase não entra, mas sem o violino, sem o violoncelo, sem a flauta, sem o oboé, não tem orquestra. Mas veja bem, mais importante do que esses instrumentos na orquestra são os músicos. Porque os músicos têm livre-arbítrio, têm vontade. E quando o dono da orquestra vai cuidar da orquestra, tá, ele cuida dos instrumentos enquanto instrumentos. Ou seja, ele cuida dos instrumentos em vista dos músicos. Ele não cuida dos músicos em vista dos instrumentos. Porque são os instrumentos que estão submetidos à inteligência dos músicos. Sem a inteligência dos músicos, os instrumentos não tocam sozinhos. Na verdade, o agente por trás dos instrumentos são os músicos, que são seres inteligentes e livres. Então o dono da orquestra, ele cuida dos músicos em si mesmo, levando em conta o indivíduo em si mesmo. Mas ele cuida dos instrumentos em vista dos músicos. Tudo que é instrumental, tá, tem a sua dignidade em função de uma outra coisa. A finalidade de um martelo nunca está no próprio martelo, mas está no uso que você, que é inteligente, vai fazer dele. A finalidade de uma flauta nunca está na própria flauta, mas está na música que um ser inteligente vai poder tirar daquela flauta. Agora, a finalidade desse ser inteligente
está nele mesmo. Aqui, os seres inteligentes e livres são importantes em si mesmos, e não somente porque são instrumentos para outros seres. E na economia do mundo, nessa grande orquestra que é o mundo, os animais, as plantas e as pedras são como instrumentos, e os homens são como os músicos. E Deus é o dono da orquestra. Então Deus cuida dos seres espirituais de uma maneira especial. Não é da mesma maneira que Deus cuida dos homens e que ele cuida dos animais. Ele cuida dos animais como um instrumento, ou seja, em vista dos homens, em vista dos próprios animais, tá? Em vista da espécie a que eles pertencem, do próprio universo, e em vista dos homens. Por isso que Deus dá tudo para os homens, como está descrito no Gênesis. Ele fala para o homem, domina agora, você vai dominar sobre tudo que tem na terra, porque tudo isso foi feito em função de você. Agora, dos homens, Deus vai cuidar individualmente, e não somente individualmente ele cuida de tudo, mas ele vai cuidar pessoalmente. Ele vai cuidar pessoalmente. Os animais não podem ser cuidados pessoalmente, porque eles não têm pessoa. Eles não são uma pessoa. As pessoas são cuidadas pessoalmente. E tudo o que não é pessoa é cuidado e disposto pela providência divina para a utilidade das pessoas. Para que os seres humanos atinjam a sua finalidade. Então, primeiro ponto, a providência divina cuida de modo diferente dos animais e dos homens. Tá? Ela cuida de modo diferente. Da mesmo jeito que o dono da orquestra cuida de modo diferente dos instrumentos e dos músicos. A preocupação que ele tem com os músicos é de uma natureza muito diferente da preocupação que ele tem com os instrumentos. Porque os instrumentos existem em função dos músicos e os músicos são cuidados em função deles mesmos, em vista deles mesmos. Tá? Só que justamente porque os homens são livres, eles podem, como nós vimos, eles podem agir segundo a regra divina, eles podem agir corretamente, tá? E se eles fazem isso, em última instância, eles estão em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É ter uma vida onde você não comete pelo menos aquelas falhas que rompem totalmente o seu laço com Deus. Então, quer dizer, a maior parte, as coisas mais importantes da sua vida estão de acordo com a vontade divina. E as coisas em que você está de desacordo com a vontade divina são coisas que não têm tanta importância assim. Coisas que Deus vai perdoar. Se você continuar assim, Deus vai perdoar no final. Vai doer um pouquinho no purgatório, mas ele vai perdoar, você vai para o céu. Então você está em estado de graça. Os homens que nas coisas importantes e na maior parte das coisas não seguem a ordem divina, na hora de prover, na hora de agir no mundo, eles estão em estado de desgraça. Eles estão em estado de pecado. Então, como os homens são livres e como eles são culpados ou recebem um mérito pelos seus atos, existem duas possibilidades de vida para os homens, dois regimes de vida para os homens: o regime da graça e o regime da desgraça. E o que faz você cair no regime da desgraça? Você cai no regime da desgraça quando você, ao invés de seguir a regra divina, você segue a regra do animal que tem dentro de você. Você segue os seus impulsos animais. Você segue os seus impulsos da carne. Você vive como um animal. Ao invés de fazer o que é certo, você faz o que é gostoso. Ao invés de não fazer o que é errado, você faz o que é mais fácil, ainda que seja errado. E quem busca o mais fácil, quem busca o mais prazeroso são os animais. Então nós declinamos da regra divina na medida em que agimos e vivemos como os animais. E isso nos coloca no paradigma da desgraça. Se você nega a sua dimensão animal, ou se você pelo menos a tempera, a harmoniza com o uso da razão e adapta esses impulsos animais à regra divina, se você tem uma vida virtuosa, tá? Você está no regime da graça.
E justamente porque você é livre e você faz isso deliberadamente, você vai ser chamado de bom ou mal, né, de fiel ou de pecador, de acordo com a maneira como você está agindo. E o que vai acontecer? A providência divina, ela vai providenciar a sua vida de acordo com o regime no qual você está vivendo. Se você está vivendo em estado de graça, ou seja, se você está fazendo um esforço para se aproximar do modelo de homem que está lá na mente divina, a partir do qual Deus te criou, esse modelo de homem, em última instância, é o próprio Jesus Cristo. Se você está se esforçando para viver segundo essa pauta que Deus imaginou quando Ele te criou, tá? Deus vai te tratar com a dignidade própria de um ser humano. Ele vai te tratar de fato como uma pessoa. Ele vai cuidar de você como uma pessoa, como um filho. E tudo o que acontecer com você, seja bem ou mal, seja bom ou ruim, vai acontecer em última instância para o seu bem. Esse é o ponto importante. Tá? Tudo o que acontece com você, mesmo o que acontece de mal com você, tá? Se você estiver no regime da graça, você estiver em estado de graça, você estiver dentro do castelo, na primeira morada, tá? Tudo o que acontece com você é convertido em bem para você mesmo. Mesmo a pior das coisas, mesmo aquilo que no momento em que ocorre parece para você a pior das coisas, se você está vivendo segundo as regras divinas, em estado de graça, sem cometer pecado mortal, né, tudo isso está acontecendo para o seu bem. Como diz a Bíblia, tudo conspira para aqueles que amam o Senhor. O mundo inteiro vai conspirar a favor da sua santidade, da sua felicidade, da sua beatitude. Tá? O mundo inteiro. E mesmo se você sofrer, se você morrer, se você perder alguém, se você perder um emprego, tudo isso está acontecendo para o seu bem. O seu bem, obviamente, não é ter o carro do ano, ter dinheiro e viajar. Se o seu bem for esse, você automaticamente já está no paradigma da vida animal. E quando você está no paradigma da vida animal, Deus vai te tratar segundo o paradigma da vida animal. E como é que Deus trata os animais? As coisas são providenciadas para os animais não em vista deles mesmos, porque eles não têm livre-arbítrio, eles são apenas um instrumento. Então tudo que Deus providencia para um animalzinho, Ele providencia em vista da espécie animal. Tudo que acontece com um cachorrinho acontece em vista da espécie animal, da espécie cachorro, e não daquele cachorrinho. Aquele cachorrinho vai morrer, ele não é imortal, ele não é livre, ele não é uma pessoa. Então Deus cuida dele, mas Deus está cuidando dele porque a espécie cachorro precisa existir. Deus está cuidando dele em vista dos outros cachorros, que existindo vão manter a espécie existindo. O cachorrinho individual não é tão importante assim para Deus. O que é importante para Deus é a espécie cachorro. Por mais duro que isso possa parecer para algumas pessoas. Mas isso aí é um desajuste na nossa inteligência que faz a gente não conseguir entender isso e que isso é justo, que é natural que seja assim. Isso não é uma injustiça com os cachorrinhos, isso é agir de acordo com a natureza dos cachorros. Então, se você começa a viver segundo os seus impulsos animais, a providência divina vai cuidar de você como ela cuida dos animais. E como que ela cuida dos animais? Em vista da espécie, e não em vista de cada um deles. Por isso que os animais são substituíveis. Você tem lá um cachorrinho que você gosta muito, parece uma pessoa dentro da sua casa, mas ele morreu, depois de 3 anos você não consegue nem imaginar mais ele do ponto de vista individual. Ele quase que some. Ele se torna igual a todos os outros cachorros. Porque ele não tinha decisão, ele não agia. Como ele não agia, tudo que acontecia com a vida dele não podia ser explicado por ele, era sempre explicado por outras coisas. Por você, pelo que estava acontecendo, mas nunca por ele. É diferente de uma pessoa é insubstituível. E quando você perde uma pessoa, aquela pessoa nunca sai da sua memória. Porque ela era ela.
Ela era fonte de ação no mundo. O animal não é exatamente fonte de ação no mundo, ele é um instrumento pelo qual a ação do universo inteiro vai sendo encadeada. Então ele é substituível num certo sentido. Morreu um cachorrinho, você compra outro. É triste no começo, mas depois você esquece. É assim mesmo, você não lembra mais dos cachorros muito antigos. Eu sempre tive muito cachorro na minha casa. Minha casa sempre teve pelo menos 7 cachorros. E é tanto cachorro que no final eles se identificam. Eles viram simplesmente o quê? A espécie cachorro. E Deus cuida dos animais assim, em vista da espécie. E se você vive como animal, ele vai continuar cuidando de você. Tá? Mas o que acontece de mal para você não vai ser mais em vista do seu bem individual. Vai ser em vista do bem da espécie humana. Ou dos outros seres humanos que estão vivendo em estado de graça. Então, o que é cuidar de um ser em vista... O que é cuidar de um ser em vista da espécie? É você fornecer para ele tudo aquilo que a espécie precisa para sobreviver. Então, se você é um ser humano que vive como animal, Deus vai continuar te dando água, os rios estão aí, vai continuar te dando fruta, as árvores estão aí, vai continuar te dando abrigo, a matéria-prima está aí para você construir casa, a sua capacidade racional está aí. Ele vai continuar te dando até uma certa graça, para você, de repente, perceber que ele está falando com você e pular para a vida de graça, para o estado de graça. E se você pula para o estado de graça, ele começa a te tratar como um filho. E as coisas que acontecem com você, os males que acontecem com você, não vão ser somente em benefício da espécie ou dos outros seres. Como quando um coelho morre para que o leão se alimente. Não. Os males que acontecer com você vão ser em benefício seu. Também dos outros, mas principalmente seu. E aí você vai poder dizer com certeza, tudo o que acontece comigo, todo o sofrimento pelo qual eu passo, é na verdade uma purificação. Ele está sendo convertido em uma purificação. E ele está me tornando mais humilde, mais virtuoso, e eu estou adquirindo mérito para conseguir avançar na minha vida após a morte. Isso é ser um filho de Deus. Então vejam vocês, o sujeito que vive nesse paradigma do estado de graça, ele não precisa temer nada. E é para esse indivíduo que Cristo diz, não temais, não temais. Não tenha medo daqueles que podem tirar o corpo e nada podem fazer com a alma. Mas para isso você tem que estar vivendo no paradigma da alma. Você tem que estar vivendo à altura da dignidade humana. O indivíduo que está nesse paradigma, que está vivendo no estado de graça, que entrou no castelo e trancou a porta e não quer sair mais, está na primeira morada definitivamente, que reza com constância, como a gente explicou na live passada, a oração diária, vai à missa, frequenta os sacramentos, confessa, etc. E quando cai, ele se arrepende, confessa. Esse indivíduo, tá? Tudo que está acontecendo com ele, até os pecados, até os momentos em que ele cai, é em vista do amadurecimento espiritual dele. E esse sujeito não precisa ter medo de nada, porque Deus está tratando dele como um filho. E todo o mal que acontecer com ele, tá, é para ele ir para o céu. É para ele ir para o céu. Não é que não vai acontecer males com ele. Veja bem, esse cara pode ser assaltado, ele pode pegar o coronavírus, ele pode ser atropelado, tá? Mas ele pode ter certeza que tudo isso, se acontecer com ele, é em benefício dele. Porque Deus não está cuidando mais dele só porque ele faz parte da espécie humana. Deus está cuidando dele como um filho. É o João, tá? É o André, é a Juliana. E nessa época em que nós estamos vivendo, é o que eu disse no início, a melhor vacina é você se manter em estado de graça. É você se manter em estado de graça. Porque você não precisa se preocupar mais. Você não precisa se preocupar mais. É claro que você tem que continuar se cuidando. Se você não se cuidar, se você for negligente com as coisas, você caiu no nível dos animais. Você tem que continuar se cuidando, mas você pode se cuidar num nível razoável. A sua inteligência vai ficar mais clara, tá? A sua inteligência vai ficar mais clara porque não vai ser perturbada mais pelo desespero, pelo medo. Tá? E você vai ter medo da coisa certa. Você vai ter medo de cair no paradigma da vida animal. Então vejam a importância de se manter em estado de graça. E eu queria que essa live fosse um convite para que vocês, para que nós façamos esse esforço. Tá? Façamos esse esforço de estabelecer um elo, uma ligação
com a eternidade e não deixar essa ligação se perder. E com a certeza, com a confiança, com a fé de que Deus está olhando para você agora como um filho e não somente como um exemplar da espécie humana. E que tudo o que acontecer com você, tá? Morreu um parente, você ficou doente, perdeu o emprego, está na miséria, virou mendigo, não importa. E é isso que enche os santos de coragem. É isso que faz os santos não temerem nada, porque se Deus não quiser que você morra naquele momento, você não vai morrer. Né? Leiam a parábola do filho pródigo. Enquanto o filho está na casa do pai, tudo conspira para o bem dele. Quando ele sai da casa do pai e vai para o mundo, entrou no paradigma da vida animal, às vezes acontecem coisas boas, às vezes acontecem coisas ruins. Uma hora ele está comendo comida de porco, pode ser que depois ele saia, mas depois ele vai voltar, porque é um ciclo. Você está girando conforme a música do mundo, e não conforme a música de Deus. Você está sendo tratado como um instrumento do mundo, e tudo o que acontece com você é em benefício das outras pessoas, mas não seu próprio. Não em benefício seu. Agora, quando você volta para a casa do pai, o pai vai te encontrar no meio do caminho, fica feliz e faz um banquete. Porque o que ele quer realmente é te tratar como um filho e que você adquira essa segurança, tá? De que se você se preocupar com a única coisa que realmente importa, buscar acima de tudo o reino dos céus, tudo mais vai ser te dado por acréscimo. Tá? Os grandes santos, num certo sentido, eles até escolhiam quando eles iam morrer. Eles sabiam, não, eu não vou morrer agora, Deus não vai me levar agora, não é minha hora ainda. Tá? Deus vai me levar quando Ele quiser, ou então, Deus, agora eu estou pronto, agora o Senhor pode me levar. É uma coisa que, é por isso que é difícil falar das moradas mais profundas, é uma coisa muito difícil da gente compreender se a gente não entender primeiro esse ponto, esse primeiro passo. A vida humana pode ser vivida em dois paradigmas. Ou você entra na providência sobrenatural, que é aquela pela qual Deus te trata individualmente como pessoa, e tudo o que acontece com você é para o seu bem, mesmo o pior dos males, ou você está na providência natural, e Deus está cuidando de você como Ele cuida da minhoca. Ele cuida, de cada minhoquinha Ele está cuidando, mas Ele está cuidando em vista da espécie, da manutenção da espécie, não em vista dela. Tá certo? Mas só que a minhoca não é uma pessoa, então para ela não tem problema isso. Não é um erro, ser minhoca é ser isso. Você é uma pessoa, você está jogando fora a dignidade que você tem. E por estar jogando fora a dignidade que você tem, no momento da morte, como você fez isso deliberadamente, no momento da morte você vai ser punido. Não é a espécie que vai ser punida, é você individualmente que vai ser punido. Então isso é muito sério, é muito bonito, muito misterioso, e não é difícil. Não é difícil. A vida melhora quando você entra nesse paradigma. Até que as pessoas enchem a boca para falar, né? Eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, e etc. Eu sofro muito, então necessariamente eu vou para o céu. Aquela pessoa com certeza vai para o céu. Como é que ela sofre? Cara, depende. Se ela estiver vivendo no paradigma animal, todo o sofrimento dela só existe em benefício dos outros, não dela mesma. Isso é assim. Tá? Não é porque Deus é injusto, é porque nós somos injustos, nós somos burros, e não entendemos a natureza das coisas. A natureza das coisas é muito clara. O ser humano é um ser livre. Deus veio aqui e falou, é assim que se vive como um ser humano. E a gente tem uma escolha. Tá? E é essa escolha que nos coloca dentro da primeira morada. Sem isso, a sua meditação, que é a segunda morada, tá? A sua luta contra o pecado venial, etc., a sua entrada na ordem da via iluminativa, isso tudo vai ser frustrado, você não vai conseguir. Você tem que entrar nessa relação de filiação com Deus. Tá? E como é que você faz isso? Exame de consciência, entender os seus pecados, se confessar, acertar sua vida, receber os sacramentos e fazer tudo direitinho. E oração vocal, diária, etc. Aí, acertando isso, você já vai começar a ver os efeitos de ser um filho de Deus. A sua vida vai começar a melhorar e você não vai saber como. Na verdade você vai saber, você vai começar a falar, não, acho que é Deus então que está agindo. Eu estou sentindo o que é ser cuidado pessoalmente por Deus. Acertando isso, aí dá para começar a falar com mais propriedade de como passar para a segunda morada. Como produzir uma boa vida de meditação,
de comunicação mais intelectual com Deus. Tá? E acertando essa segunda morada, dá para começar a falar de uma oração mais afetiva, como desenvolver um amor pela pessoa de Jesus Cristo, a tal ponto que eu comece a ver as coisas do mundo e a louvar a Deus diariamente, na verdade o tempo inteiro, porque eu estou percebendo que Deus está pessoalmente se comunicando comigo, porque eu estou sentindo esse afeto e esse amor. Isso aí já é um tipo de relação com Deus mais profunda. Tá? É o que a gente chamou na live passada de uma oração afetiva. Tá? Começam a surgir na sua alma afetos que não têm origem terrena, mas são inspirações, são influxos do Espírito Santo na sua vida. Se você prossegue nisso, você vai para a oração de simplicidade, onde você vai ter visões diretas e simples de mistério divino. A sua oração vai ser como que uma comunicação direta com Deus, um ramal direto com Deus. E se você avança mais, aí você entra nas orações de contemplação infusa. E assim você prossegue. Bem, eu não sei se eu frustrei alguém por não ter falado das moradas num sentido mais analítico, mas eu pensei essa semana, achei muito importante fazer essa boa abordagem da primeira morada, porque os tempos são favoráveis a isso, tá? E a gente quer que todo mundo esteja dentro, para que a gente possa avançar junto. Isso é uma coisa muito boa e, sem dúvida, Deus vai ficar muito feliz se a gente se esforçar para fazer isso. Tá bom? Se tiverem dúvidas, eu vou abrir uma caixinha daqui a pouco e vocês podem colocar lá que a gente vai conversando. Espero que vocês tenham apreciado e entendido. Eu sei que tem algumas partes que foram difíceis, mas a gente nunca entende tudo mesmo, não. É sempre assim. A gente vai entendendo aos poucos e a coisa vai vindo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aí. Professor Varela, Nicole, Mr. Drácia, não sei se é Mr. Se é Mário. Mas obrigado aí, Edith, Cássia. Deus seja louvado. Amém. Pedro, vamos marcar, Pedro. Provavelmente na semana que vem. A coisa está um pouquinho mais complicada aqui por causa da neném, mas a gente vai dar um jeito nisso. Tá bom? E em breve a gente vai abrir um curso aí, tá bom? Fiquem atentos, que a gente vai abrir, na verdade, 2 cursos. Um pequeno curso e um curso mais por assinatura que vai se estender ao longo de alguns meses. Tá? A gente está preparando tudo com muito cuidado para conseguir fazer a coisa com a maior perfeição possível. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Valeu, Marcelo. É isso aí, Eugênio. Tem que ser assim mesmo. Tá? Livro eu tenho que ler pelo menos umas 4 para entender. Bom, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.